Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. A você que está aqui e aqueles que nos acompanham pela internet. Não há nada melhor para o povo de Deus do que estar na casa dele, nesse primeiro dia da semana, para lhe prestar este serviço, um culto de adoração ao nosso Deus. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, para acompanhar a leitura que farei, do versículo 11 a 24 do capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, leitura que eu farei do versículo 11 a 24. Diz assim essa porção preciosa da palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Palavra difícil, viu? Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei estas entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até a espalhadas fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Um culto de adoração ao nosso Deus, que pastoreia o seu povo, que cuida do seu rebanho. Como ovelhas pastoreadas pelo grande Deus, vamos erguer nossas vozes e cantar o hino, o cântico, um só rebanho, conduzido pela equipe de música. Só rebanho
Oremos. Senhor nosso Deus, o bom pastor, como um só rebanho, como um povo, estamos aqui para te adorar. Te adorar porque não há Deus semelhante a ti. Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus que cuida, que apacenta o teu povo. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos neste primeiro dia da semana na tua casa, para ouvir da tua palavra, para erguer nossas vozes e cantar louvores ao teu nome. Te adoramos, Senhor Deus, pela beleza da criação, te louvamos pela providência na salvação, nós te louvamos, Senhor Deus, pela beleza da tua santidade. Te louvamos e te adoramos, Senhor Deus, porque fica bem aqueles que foram comprados com o sangue de Cristo te adorar. Nós te adoramos ousadamente no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Convido a amada igreja que abra as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Acompanhe a leitura, onde lerei do verso 4 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, mas procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que sim, Deus aplique em nossos corações essa mensagem. E vamos cantar essa verdade ao som dos instrumentos. Vamos ser conduzidos com mais um cântico. Cântico Ensina-me.
Oremos. Pai querido, chegamos na Tua presença, Senhor, reconhecendo que falhamos em amar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência com quem está do nosso lado, Senhor. Perdoa quando fomos duros, secos, quando faltou gentileza nas nossas palavras e atitudes. Senhor, limpa o nosso coração do orgulho, às vezes que quisemos aparecer, que comparamos nossa vida com as dos outros, nos sentimos orgulhosos, que só pensamos em nós mesmos. Tira de nós esse egoísmo que sufoca o amor. Senhor, nos perdoa pelas mágoas que guardamos, pelas vezes que ficamos irritados facilmente, que demos respostas atravessadas, que lembramos da ofensa em vez de perdoarmos os outros. Arranca de nós, ó Deus, essa raiz de amargura do nosso meio. Perdoa também quando nós nos calamos diante do que é errado e quando, infelizmente, nos alegramos com a queda do outro. Coloca em nós o amor pela verdade, amor por aquilo que é justo. Nós, ó Deus, nos cansamos rápido, nós desistimos fácil, deixamos de crer, de esperar, de suportar, mas o Senhor, ó Deus, não desiste de nós. É por isso que nós clamamos pelo nome de Jesus Cristo, nosso exemplo e Senhor nosso. Só Ele nos amou até o fim, mesmo sem nós merecermos. Lava, ó Deus, a nossa vida, purifica o nosso coração e enche mais do Teu Espírito em nossos corações. Faz de nós, ó Deus, uma igreja que ama de verdade, que acolhe, que perdoa, que não desiste um do outro, para que as pessoas olhem para nós e vejam o Teu amor. É tudo isso, ó Pai, que nós pedimos em nome de Jesus. A igreja ainda permaneça de pé. Convido que você abra a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10. Epístola aos Hebreus, capítulo 10. A partir do verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não nos deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Até aqui a porção da palavra do Senhor. Nós vamos entoar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. E você que veio preparado para ofertar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, é um momento oportuno, é um privilégio e um dever dos membros da nossa igreja. Você que nos visita, não se sinta constrangido neste momento. Cantemos ao nosso Deus e louvemos o Teu nome. Jesus, a Ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre
sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Pai de amor, bendito seja o teu nome, exaltado tu és entre todas as nações. Que privilégio, ó Deus, o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite reunidos para prestarmos o culto de adoração ao Senhor. Te louvamos e te agradecemos por esse privilégio. Louvado seja o Senhor. Te rogamos, ó Pai, as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre o teu povo que aqui se reúne. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado a providência do trabalho, do sustento, e te louvamos por isso, ó Deus. Que o Senhor continue a nos manter, porque se aqui estamos, se existimos, é para honrar e bendizer o teu nome. E necessitamos do Senhor, ó Pai, para o nosso viver. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja conduzindo o nosso viver, conduzindo os nossos passos, para que tudo aquilo que nós fizermos seja para a honra e glória do teu nome. Que o nosso trabalho, que o nosso estudo, que a nossa família, que os nossos atos aqui na tua igreja te agradem, ó Deus. Esteja de acordo com os teus planos para o nosso viver, para o viver da tua igreja aqui neste local. Te agradecemos pelo privilégio das ofertas e dos dízimos aqui depositados no teu altar. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a liderança desta igreja para que seja usado da melhor forma possível, como o Senhor tem feito até o presente momento. Que todas as responsabilidades, ó Deus, que todas as necessidades dessa igreja estejam sendo cumpridas e que sejamos, ó Deus, utilizados por Ti para a honra e a glória do Teu nome. Te agradecemos por aqueles amados que estão com a saúde debilitada e o Senhor tem dado o privilégio de estarem aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja, seja em saúde, seja na parte financeira, seja na parte familiar, e nós Te adoramos, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos esta noite reunidos para Te louvar e para Te bendizer. E assim, ó Deus, que possamos fazer até o dia que o Senhor nos permitir estarmos aqui, seja com a morte, ou seja, com a volta de Cristo Jesus, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amada igreja, pode se sentar? Nesse momento nós vamos interceder pelos missionários, que a igreja tem o privilégio de caminhar junto. Olhando a lista aqui, nós temos o pastor Alessandro, Joyce e filhas, pastor Edmar, Kívia e filhos, a Lia e a Lígia, pastor Eulório,
Maristela e filhos, Timothy e Marilene e filhas, Vladimir, Raquel e filhos. Esse trabalho não é só deles, esse trabalho também é nosso. Nós sempre falamos que eles estão na linha de frente, mas nós estamos aqui na retaguarda, orando por cada um, sustentando. É como se fosse uma extensão do nosso braço. E uma igreja que ora, uma igreja que contribui com os missionários, é uma igreja que faz a vontade de Deus. Vamos nesse momento, baixar as nossas cabeças, clamar a bênção de Deus sobre esses irmãos que têm trabalhado na seara, dedicado sua vida na expansão do Evangelho. Oremos mais uma vez. Santo e bondoso Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai, por pessoas que foram chamadas e vocacionadas por Ti, Senhor Deus, para estar no campo missionário. Clamamos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre cada um deles, sustentando-os, Senhor Deus, nas suas fraquezas, sustentando-os nas suas enfermidades, sustentando-os, ó Pai, nas suas inquietações. Que o Senhor esteja, ó, Senhor Deus, Teu Santo Espírito esteja aquecendo os seus corações, dando a eles cada vez mais certeza de que a obra é Tua, Pai. É o Espírito que convence. É nisso que nós descansamos, Senhor Deus. Dê a eles, ó Pai eterno, avidez, intrepidez na divulgação do Teu Evangelho, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome por cada missionário, ó Pai, que o Senhor levantou. Quanto a nós, Senhor Deus, nos ajude a manter fiéis e comprometidos com esta causa, Senhor Deus. Que nunca percamos, ó Pai, de vista o nosso compromisso, ó Pai, de ser uma igreja missionária. Ser uma igreja que apoia missões, que ora, Senhor Deus, que intercede e que contribui, ó Pai, para esta causa. E a nós, Senhor Deus, nos abençoe também para que sejamos missionários aonde o Senhor nos colocou, testemunhando da graça que nos foi alcançada, testemunhando do amor, daquela misericórdia que se renova cada dia, Senhor Deus, aonde o Senhor nos colocou. Dá-nos também, ó Pai, intrepidez para falar de Ti, Senhor Deus. Não deixemos, ó Pai, que desperdicemos oportunidades de testemunhar do Teu amor, de falar do Evangelho, trazer esperança àquelas pessoas, Senhor Deus, que não Te conhecem. Pois só há felicidade em Cristo. Só há felicidade, ó Pai eterno, para aqueles que são alcançados pela Tua graça, Senhor Deus. E nós clamamos que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor Deus, nesse processo. Nós Te louvamos, ó Pai, e nós Te bendizemos no santo nome de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26. Enquanto isso, eu tranquilizo vocês, está tudo bem comigo. E se eu controlar a minha voz, eu espero chegar até o final do sermão. Só estou rouco, talvez de vir de Goiânia para São José dos Campos e mudar o tempo tão bruscamente, ainda não sei. Mas estou bem, obrigado. Então vamos ler Gálatas 5, 16 a 26, e eu já vou economizar minha voz um pouquinho aqui. Nós vamos ler alternadamente. Eu começo e os irmãos prosseguem. Gálatas 5, 16 a 26. Assim lemos na santa e bendita palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vamos ler todos juntos o 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É no verso 26 que nós vamos nos concentrar nesta noite, especificamente no mandamento de não provocarmos uns aos outros. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Meus queridos, temos enfatizado muito nesta série de sermões que somos seres criados por Deus para relacionamentos. E a igreja é o lugar onde a família de Deus se relaciona. A igreja não é uma empresa, ela não é um empreendimento, ela não é um projeto, ela não é uma entidade com fins lucrativos. Ela existe como família da fé, como testemunho ao mundo de que Deus está formando um povo e através deste povo Deus está edificando, Deus está consolando, Deus está formando as suas ovelhas. E então, quando crescemos, quando expandimos, quando aumentamos em número, nós devemos permanecer atentos ao nosso dever de cuidar dos nossos relacionamentos. Deus fez homem e disse, não é bom que ele esteja só. E Deus nos cria como nova humanidade, como nova criação em Jesus, e nos reúne porque também é igualmente mal que vivamos uma vida cristã isolados e separados uns dos outros. Então, nosso dever e nosso privilégio é estarmos reunidos como família da fé. Jamais percamos isso de vista, meus irmãos. Somos dependentes uns dos outros, física, emocional e espiritualmente, e exercemos impacto uns nos outros. E eu quero que você pense hoje que a sua presença na igreja nunca é neutra. Sua presença na igreja nunca é neutra. Ou você está sendo um agente de bênção, dando bom testemunho, trabalhando em favor do reino, encorajando os seus irmãos, ou você está remando contra. Não tem meio termo. Jesus falou, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, nós precisamos tomar cuidado para evitar o provocar uns aos outros e precisamos nos esforçar para estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, é por isso que discípulos valorizam relacionamentos. Você vai decorar essa frase esse ano, eu tenho certeza. Que a gente vai repetir, e vai repetir, e vai repetir. E vamos falar destas palavras sentado em nossa casa, deitado, ao deitar, ao levantar, na porta. Como diz Deuteronômio capítulo 6, nós vamos enfatizar, discípulos de Jesus valorizam relacionamentos. Igreja é gente, é o povo de Deus. E isso tem que nos caracterizar. Bom, há uma diferença entre a igreja e outros grupos de pessoas. Existem lugares que podem estar reunidos agora mesmo para fazer outras coisas que não sejam as atividades características da igreja. Existem clubes, Lions Club, Rotary Club e tantas outras sociedades, maçonaria e outras tantas, onde as pessoas estão reunidas. É o clube de aeromodelismo, é o clube de radioamador, é o clube das pessoas que gostam de jogar xadrez, é gente que está assistindo um jogo de futebol. Tem gente reunida em tudo quanto é lugar. Mas essas reuniões são muito diferentes da igreja, porque elas são comunidades formadas por aspectos naturais. Aqui nós estamos reunidos por uma causa sobrenatural. Nós estamos reunidos por um milagre. Nós estamos reunidos por um milagre. Você já parou para pensar nisso? O que está acontecendo aqui não é natural. E sabe por que não? Bom, a gente pode começar pelo alicerce. O que é que nos une? Bom, as pessoas se reúnem normalmente por semelhanças e preferências. Quem gosta de xadrez vai, quem não gosta não vai. Quem gosta de futebol vai, quem não gosta não vai. Quem tem uma determinada faixa etária vai, quem não tem não vai. Quem tem uma classe econômica vai, quem não tem não vai. Aqui não.
Aqui nesse auditório tem gente de todas as idades, de todos os gostos, de todas as preferências, e o único fator que nos torna um só corpo é o fato de que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. É uma causa sobrenatural. Nós estamos unidos como um só corpo em Cristo. E qual é o resultado disso? Bom, numa comunidade natural, você se sente mais confortável porque quem pensa diferente nem entrou no grupo. Quem não tem aquele padrão de conduta, aquela faixa etária, aquela condição socioeconômica, aquele gosto, não foi convidado para fazer parte. Mas na igreja não é assim. Na igreja tem gente de todos os jeitos, de todas as opiniões, de todas as procedências. E isso é muito mais desafiador. Por isso mesmo que é sobrenatural. Na igreja há, inclusive, pessoas que podem ter, em outro momento, sido inimigas. Você já parou para pensar como foi quando Barnabé trouxe o apóstolo Paulo e falou assim, gente, membro novo. E alguns podiam dizer assim, esse cara matou meu primo. Esse cara torturou a minha mãe. Esse cara fez a minha esposa negar a Jesus com uma espada na goela dela. E agora você quer que eu seja irmão dele? É disso mesmo que nós estamos falando. Isso é igreja, isso é sobrenatural. E nós precisamos levar isso adequadamente em conta para amar apropriadamente este projeto maravilhoso do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque a glória de Deus é promovida assim. Que glória há quando no clube de xadrez ninguém briga porque todo mundo ficou admirado com a partida de xadrez. Que glória há quando no clube de futebol todo mundo foi e fez silêncio porque todo mundo gostava da mesma coisa. E as afinidades simplesmente se alinharam ali. É uma glória totalmente humana. Mas quando pessoas diferentes, de opiniões, de histórias e de tantas outras coisas diferentes, se unem e se submetem a Cristo de maneira sobrenatural, a glória é toda de Cristo. Eu tinha um amigo que dizia assim, igreja só dá certo porque tem Deus no rolo. Porque tem tudo para dar errado. É muita gente diferente, é muita opinião, é muita procedência, é muita coisa. Sabe por que dá certo? Só dá certo por causa de Cristo. E a glória é toda dele. E nós temos que ter isso em vista, por quê? Porque é assim que nós seremos uma comunidade atraente. Carregamos entre nós uma diversidade natural, um monte de gente de tudo quanto é tipo. Mas estamos unidos de uma maneira sobrenatural. E então as pessoas vão olhar e dizer, por que vocês, mesmo sendo tão diferentes, caminham tão unidos? E nós vamos dizer, é porque é o Evangelho, o poder de Deus que brilha em nós e nos mantém unidos. É isso que nós temos em comum. Esse é o fundamento da nossa comunhão. Temos isso em comum, temos Cristo em comum. E esta é a glória da igreja do Senhor Jesus. Então, nós vamos proteger o corpo de Cristo. Porque nós queremos ver Cristo sendo glorificado. Nós queremos que a nossa unidade sobrenatural seja propagada ao mundo. Não queremos que ela seja arranhada, danificada, comprometida. Como passageiros de um barco que ficam preocupados em consertar defeitos no casco, para que não entre água no navio. Os membros de uma igreja querem manter a comunhão adequadamente preservada, para que a glória de Cristo siga sendo apropriadamente manifesta. Então, nós lutamos para proteger o corpo. E era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo quando escreveu aos Gálatas. Ele tinha passado pela região da Galácia, Listra, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe. E ele tinha passado por essas cidades e tinha pregado o evangelho. E bastou ele se ausentar. E ele começou a receber notícias de brigas, de tensões, de falsos ensinos que estavam acontecendo nas igrejas da região da Galácia, onde hoje está a Turquia. E aí então a gente vai muito rapidamente entender o contexto no qual Paulo vai dizer àqueles irmãos que não deveriam se provocar uns aos outros. A Galácia estava vivendo um choque teológico e cultural. Qual foi? Paulo passou por lá anunciando o evangelho e disse, bom, Jesus, o Filho de Deus, já veio, já morreu por vocês.
Vocês são salvos pela fé, por acreditarem que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que Deus salva vocês. E então Paulo se ausentou, retornando para a sua sede, a cidade de Antioquia da Síria. E enquanto ele está lá, ele recebe notícias. Paulo, assim que você saiu, falsos mestres visitaram as mesmas igrejas que você evangelizou e disseram para eles que eles tinham que virar judeus primeiro para depois virar cristãos. Que eles tinham que se circuncidar. Que eles tinham que guardar a lei de dieta de Moisés, a lei de alimentação do livro de Levítico. Que eles tinham que guardar o calendário religioso de Israel. Ou seja, Paulo, você evangelizou pessoas que não eram judeus e eles se tornaram cristãos. Mas agora tem gente que está exigindo que os cristãos se tornem também judeus. Essa era uma ameaça muito séria ao evangelho. E é por isso que Paulo, nos primeiros capítulos desta carta, diz assim: eu estou admirado de ver como é que vocês tão rápido largaram o evangelho que eu preguei e foram para uma outra doutrina que nem evangelho é. Porque se você precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo, então é sinal de que Jesus não fez o suficiente. Se você precisa virar judeu para poder virar cristão, é sinal que Cristo não fez tudo por você, como eu anunciei. Mas não foi só esse o problema. O problema é que algumas pessoas entenderam a mensagem do evangelho e permaneciam dizendo: eu não preciso seguir a lei de Moisés. Outras caíram no erro e então agora diziam: você que não segue a lei de Moisés está errado e você não é um crente tão bom quanto eu, porque eu, além de ser cristão, eu também sou judeu e você é só cristão. E aí começou a ter uma disputa entre eles. Aqueles que guardavam a lei de Moisés desnecessariamente achavam que eram crentes de um patamar mais elevado do que os outros e se vangloriavam no seu zelo, se orgulhavam de uma obediência externa a leis de dieta e de calendário. Já os outros, que não estavam seguindo nem a dieta nem o calendário, diziam: vocês são escravos de uma lei que Cristo já cumpriu, nós somos livres. E aí então eles se orgulhavam da sua liberdade. Você consegue entender o problema? Não é simplesmente que eles pensavam de forma diferente, o que já era ruim, porque o evangelho tem uma única doutrina: Cristo fez tudo, a lei não é mais necessária em suas cerimônias. Mas é o fato de que uns se orgulhavam de obedecer às cerimônias e outros se orgulhavam de serem livres da obediência às cerimônias. E aí então você tem os dois grupos: os judaizantes, que querem que todo mundo vire judeu, e os gentios, que querem que todo mundo deixe de ser judeu. E esse pessoal agora está provocando um ao outro. E essa provocação era: eu sou mais santo que você, porque você cumpre a lei de Moisés e não precisa, eu sou livre. O outro dizia: não, eu é que sou mais santo que você, porque eu obedeço todo o Antigo Testamento e o Novo também, e você só está com o Novo. E aí começou aquela provocação. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai escrever o versículo que nós lemos. Se você olhar um pouquinho antes, no versículo 13 do capítulo 5, você vai ver: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele está dizendo que não é para guardar a dieta e que não é para guardar o calendário. Mas olha o que ele está dizendo: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, cuidado, porque quando você fica se vangloriando por ser livre, você está, na verdade, provocando os outros. E é então que tudo que ele fala aqui nos próximos versículos, ele vai falar apontando para a lei. Perceba que no verso 18 ele disse assim: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão sob a lei, sob as exigências da lei cerimonial. Você vai ver lá no versículo 23 que depois de listar o fruto do Espírito, ele vai dizer: contra essas coisas não há lei. A lei não proíbe você de andar em mansidão, em domínio próprio, em amor, em bondade, em benignidade. Essa é a lei que vocês deveriam estar querendo seguir em primeiro lugar. Paulo está lidando com isso. E ele está então agora tentando conter um ambiente onde as obras da carne começaram a se manifestar.
Por causa de uma discussão sobre a lei, o que aflorou no coração daqueles membros das igrejas da Galácia era uma discussão completamente carnal. Eu sou melhor que você. Não, eu que sou. Não, eu que sou. Ah, você é um judaizante. Não, você é um libertino. E as pessoas então começam a bater boca. E agora elas estão exibindo o seu orgulho. Elas se sentem espiritualmente superiores aos outros. E o nome disso é vanglória. E é por isso que o verso 26 diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória. E é nesse contexto que ele vai dizer: se você estiver possuído de vanglória, achando que você é um crente melhor do que o outro, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar provocando o outro. Lá vem o legalista. Lá vem o comedor de ervas, que não come uma carninha com sangue, uma picanha escorrendo sangue. Lá vem aquele que nunca comeu um bacon, uma costelinha do Outback. E aí então você fica provocando o outro e se achando melhor do que o outro por estar possuído de vanglória. É esse o contexto, então, que nós temos que enxergar aqui. E ele vai usar vários conceitos aqui. Ele vai falar sobre morder e devorar, dando a ideia que eles estão se comportando como bestas feras mesmo. Olha o versículo 15. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Literalmente, eles estão se matando. Estão se destruindo, parecendo ou tentando parecer que são bons cristãos. Então, esse é o contexto. Por isso é que Paulo tem que intervir, porque a liberdade daquelas pessoas foi transformada numa oportunidade para o ego aparecer, para o egoísmo. Eu sou melhor que você. Então, perceba o problema. Paulo agora não tem que cuidar só de doutrina. Ele tem que cuidar de separar a briga. Ele tem que cuidar de falar para o povo: parem de se provocar, minha gente. Então é disso que o nosso texto trata. Então, o nosso texto é Gálatas 5:26, mas dentro desse contexto maior, dois partidos nas igrejas da Galácia: judaizantes e gentios. Aqueles que estão se colocando debaixo da escravidão da lei e aqueles que se vangloriam por estarem livres da lei, mas um provocando o outro. E Paulo dizendo: se vocês fazem isso, vocês estão sendo condenados pela lei que diz que é para amar acima de todas as coisas. Vocês acham que estão cheios do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria que vocês estão perdendo nessa briga, é paz que vocês estão perdendo nas discussões, é benignidade, é bondade que vocês não estão exibindo entre si. Então, essa é a questão daquela carta. Por isso é que vem o mandamento: não provoquem uns aos outros. Então, se nós estamos vivendo no Espírito, vamos andar também no Espírito. Não sejamos presunçosos, orgulhosos, vaidosos, não nos vangloriemos. É tudo sinônimo, é tudo a mesma coisa. É gente que acha de si mais do que devia. Chupou pirulito e está arrotando caviar. Entendeu? Acha que é muita coisa. O gatinho que olhou no espelho e viu um leão. Está errado, não é isso. Você não é essas coisas todas, isso tudo. Então, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Sobre inveja a gente falou há 15 dias. É quando a gente olha para o outro e fica com raiva dele estar indo bem. Quando a gente olha o outro se destacando e fica triste porque o outro está dando certo. Bom, esse era um dos aspectos que os Gálatas estavam vivenciando. O outro é: bom, além de não estar me sentindo muito confortável com o progresso dele, eu vou ficar cutucando, provocando, para ver sair o que tem de pior dentro dele, para ver se com isso ele diminui o seu conceito diante dos demais. Isso é que é provocar. E então, a vanglória é aquela crença ilusória de que você possui habilidades ou dons que te tornam melhor do que o seu irmão. É um orgulho inseguro, porque se você tivesse tranquilidade do quanto você é bom mesmo, você não precisava provocar ninguém para melhorar isso. Entende? O que você acha que eu sentiria se o Arthur da Karina chegasse para mim agora, tirasse a chupeta e falasse assim: eu entendo mais de Bíblia que você? Eu ia olhar e falar assim: bom para você, Arthurzinho, vai nessa tua força, mas conversa com a mamãe. Acho que eu ia olhar e dizer: espera aí, eu não me sentiria ameaçado por isso, percebe?
eu estaria seguro das minhas convicções. Eu não sou perfeito, mas eu estudei um pouco mais do que uma criança de 1 ano e meio podia me falar. Ele não sabe nem escrever o nome ainda, tadinho. É muito pequenininho. Então, perceba, quando eu estou inseguro, é que eu começo a partir para o ataque. É que eu começo a desmerecer o outro. É que eu começo a dar aquelas alfinetadas, que são a essência da provocação. O orgulho inseguro é a vanglória, é a presunção, é o combustível da provocação. Também há a inveja, mencionada aqui no versículo 26 de Gálatas 5. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, eu quero tanto ser o melhor, que quando o outro brilha eu fico com raiva ou eu fico triste. Então, inveja também é um problema. E a provocação é uma maneira externa de descobrirmos se a pessoa está se vangloriando ou se ela está sentindo inveja. Há 15 dias atrás nós falávamos que a inveja é um pecado silencioso, né? Só dá para saber se a pessoa faz alguma coisa. Porque sentir inveja do lado de dentro, se ela souber disfarçar, pode ser até que ela consiga. Mas a provocação, o desfazer do outro, o desdenhar do outro, é uma evidência segura, conforme o apóstolo Paulo nos instrui, de que você está pensando de si mesmo mais do que convém, de que você está incomodado com o outro mais do que deveria, de que você está com inveja, de que você está com um orgulho inseguro. E aí então qual é o antídoto? É andar no Espírito, é o caminho do amor. É por isso que o amor não se ressente do mal, o amor, como lemos em 1 Coríntios capítulo 13, se alegra com a verdade, o amor está preocupado com o bem do outro. Então ele não se ufana, ele não se ensoberbece, o amor verdadeiro não se vangloria, o amor verdadeiro se alegra quando o outro progride. No final das contas, meus irmãos, se pudéssemos resumir o que estava acontecendo na Galácia, era o seguinte: quem anda provocando, quem anda desfazendo do outro, revela que está dando mais valor à sua própria reputação do que à união do corpo de Cristo. Eu quero é me destacar, eu quero é ser melhor do que você, eu quero é provar que você está errado e eu estou certo. E isso para mim é mais importante do que preservar a comunhão da igreja. E é essa distorção na nossa escala de valores que vai nos levar a provocar uns aos outros. E é exatamente isso que nós temos que evitar. Nós temos que amar mais a comunhão, mais a paz no corpo de Cristo, do que a nossa própria glória. A glória de Cristo tem que ser prioritária para nós. O bem de todo o povo de Deus, o bem do corpo, é mais importante do que a nossa própria glória. Então, nós não devemos provocar uns aos outros. É isso que nós vamos estudar brevemente agora. Não provoquem uns aos outros, é o mandamento que vamos estudar. Bom, é por isso que o apóstolo Paulo trata disso, falando de obras da carne e fruto do Espírito. Se você estiver praticando coisas carnais, a provocação vai aparecer. Você vai estar orgulhoso, vaidoso, soberbo. E aí então a carne vai florescer, entre muitas outras maneiras, ela vai florescer na forma de provocação, na forma de ironia, na forma de sarcasmo, na forma de deboche, naquela cutucada, naquela alfinetada maldosa que você vai fazer com o seu irmão, procurando desmerecê-lo, procurando desencorajá-lo. Agora, se você carrega com você o Espírito Santo, está cheio de amor, de alegria, de paz, de amabilidade, de bondade, você vai procurar edificar o corpo. É por isso que a nossa ilustração do sermão hoje carrega a ideia de as obras da carne e do fruto do Espírito. Quando essa sequência de coisas que brotam naturalmente de nós por causa da nossa carne é quebrada pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Quando no povo que é unido por critérios sobrenaturais pela ação de Jesus Cristo, esse povo caminha junto, esse mesmo Espírito que trabalha em nós nos faz desejar o bem dos outros, nos faz desejar que o outro progrida, nos faz ficar alegres quando as coisas dão certo para o outro e nos faz então caminharmos juntos. Veja, portanto, que nasce lá dentro. O que está te governando? A tua carne ou o Espírito?
É isso que Paulo está falando aqui, não é? Nós lemos a partir do versículo 22 das obras da carne e depois lemos do fruto do Espírito. No final das contas, a sua provocação ou a sua edificação do seu irmão vai ser um atestado se você está sendo governado por obras da carne ou pelo fruto do Espírito. Jesus já falou isso, não já? Ele já disse que não há uma árvore boa que dê um fruto mau, e também não há uma árvore má que dê fruto bom. Se você está sendo governado pela carne, você vai provocar o seu irmão. Se você está sendo dirigido pelo Espírito, você vai encorajá-lo. Então, a boca vai falar do que o seu coração está cheio. A origem do problema é exatamente o seu coração. É aquilo que está te governando. A carne e as suas obras, ou o Espírito e os seus frutos. Então, uma excelente maneira de combater. Pastor, o senhor está falando aí, eu percebo, viu? De vez em quando a minha boca gosta de desfazer das conquistas dos outros. De vez em quando eu sou meio ácido, sabe? De vez em quando eu sou meio sarcástico. Eu olho para os outros assim, sabe com aquela cara que quem mede a pessoa de baixo para cima, depois vira o olho para a esquerda e ainda faz assim? Esse cara sou eu. E o que está acontecendo? Bom, sonde o seu coração, porque controlar a boca não é tão fácil quanto parece. Mas se dentro do seu coração tiver alegria, amor, bondade, fidelidade, a sua boca vai seguir o seu coração. Porque Jesus falou que a tua boca vai falar do que o teu coração estiver cheio. Não é a boca que a gente vai controlar, não é a boca que a gente vai procurar mirar, a gente vai procurar encher o coração do Espírito Santo. Bom, Tiago ainda vai dizer isso para nós de outras maneiras. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vocês? É dos prazeres que militam na vossa carne. Vocês estão querendo atender carne. E quando a carne é atendida, então o resultado é guerra. Então as contendas procedem da nossa carne. E no texto de Gálatas, então, a gente leu, né? Não nos deixemos possuir de vanglória. Bom, é porque a provocação que nós fazemos uns aos outros evidencia que nós somos orgulhosos. Sabe aquela história que é sabedoria popular, mas nem por isso deixa de ser verdadeira? O que João me fala sobre Maria me ensina mais sobre João do que sobre Maria? Você já ouviu essa frase? Então, a palavra que a pessoa diz a respeito do outro costuma revelar coisas mais confiáveis sobre ela mesma do que sobre a pessoa de quem ela está falando. E aí, então, nós temos um termômetro aqui. Como tem sido o seu jeito de falar? Seu jeito de falar vai revelar se você está vivendo pela carne ou se você está vivendo pelo Espírito. Qual foi a última vez que você ficou bem feliz de fazer um elogio sincero para alguém? Qual foi a última vez que você viu alguma coisa dando certo na vida do outro e sua primeira tentação foi botar defeito? Bom, isso vai dizer alguma coisa sobre como anda o seu coração, como anda o meu coração. Qual foi a última vez que você perdeu a paciência com o outro, não teve, sabe, nem um pingo de respeito, e tratou de desqualificar o outro imediatamente? Porque ter razão era mais importante. Mostrar que você sabe mais, mostrar que você está certo, era mais importante do que caminhar ao lado do outro. Bom, esse é o termômetro para mim, para você. Então, nós vamos olhar aqui rapidamente esse caminho que nasce no coração, passa pela boca, atinge o outro e fere a unidade do corpo de Cristo. Começou no coração, na obra da carne que está governando. Saiu pela boca, que fala do que o coração está cheio. Bateu no ouvido do irmão que foi provocado e produziu divisão, mágoa, tristeza. Então, não sejamos presunçosos, não provoquemos uns aos outros. E nesse sentido, provocar será lançar um desafio irritante para questionar, rebaixar ou gerar contenda. Olha, você viu o vestido novo da fulana? Também com aquele pai rico que ela tem, aí é fácil. Eu não consigo ficar alegre com ela. Entendeu? É difícil para mim. Bom, eu estou mostrando o que eu quero rebaixar o outro. A conquista dele não pode brilhar tanto porque dói em mim. Bom, há muitos exemplos disso na Bíblia. Você se lembra que Neemias deixou a Pérsia do rei Artaxerxes e veio para Jerusalém para reconstruir os muros? E as pessoas começaram a seguir Neemias. Ele era copeiro do rei.
como é que um homem do povo de Judá, aquele povo tão pequenininho, saiu de lá do outro canto do império, atravessou tudo, carregando cartas, tendo dinheiro para comprar madeira, tendo dinheiro para fazer outras coisas, veio com moral de governador da Judéia, e em 52 dias consegue reconstruir os muros. O pessoal que estava lá em Samaria há muito tempo ficou mordido de raiva. E entre eles tem um cara chamado Sambalate, que por 5 vezes tentou atrapalhar o Neemias. É provocação. Não, vem cá. E o Neemias fala assim, não vai dar não, estou fazendo uma obra muito importante, eu estou ocupado agora. Graças a Deus por isso, né? Mas perceba, eles subornaram pessoas para atemorizar Neemias, e para que assim ele viesse a proceder e a pecar, de forma que eles tivessem motivo de difamar Neemias e o desqualificassem. Percebe? Você não consegue construir igual o outro, então você se empenha em destruir o que ele está fazendo com a sua boca. Isso é provocar. E Sambalate é um exemplo negativo de alguém que fez isso. Conhece a história do Sambalate? Depois você pode ler no livro de Neemias com mais calma. Ele não aguentou ver Neemias dando certo, ele tinha que fazer alguma coisa para impedir. Outro exemplo é o exemplo dos fariseus. Os fariseus viram Jesus ensinando como eles jamais ensinaram, amando como eles jamais amaram, servindo como eles jamais serviram. E eles não aguentaram, doeu demais neles. Era um atestado do fracasso e da desqualificação deles. Então agora eles ficam armando intriguinhas para ver se conseguem surpreender Jesus em alguma palavra. Eles ficam jogando farpas para ver se ele falar alguma coisa errada, a gente sai correndo para denunciá-lo. Só que Jesus conhece a malícia deles. E aí lhes responde, vocês estão me experimentando, né, seus hipócritas? Vocês não querem saber de doutrina. Vocês querem tentar me apanhar em algum erro. Bom, os fariseus são um exemplo negativo de provocação. Por isso que está em amarelo a moldura da fotografia aqui, ó. Não faz isso não, sinal amarelo, presta bem atenção. Eu ia colocar em vermelho, mas ia ficar da mesma cor que a letra, não ia dar certo. Então, vai no amarelo mesmo, ok? Exemplos negativos de gente que está provocando. Não provocar é exatamente não fazer isso. O ciclo da vaidade, qual é? Nasce do seu orgulho, da sua insegurança. Então você pode escrever lá, a motivação de quem provoca é alimentar o orgulho do provocador. Ele não é tão bom assim aí, ó. Expus, enfim, a hipocrisia. Não é isso tudo que vocês estão pensando, não. Bastou eu falar aquela coisa lá, ele se desmontou todinho, viu só? E então ele alimenta o seu orgulho com o desafio. O provocador está interessado no seu próprio orgulho. Qual é o objetivo dele? Ele quer depreciar o irmão, ele quer diminuir o irmão, ele quer vencer o irmão, desqualificar o irmão, expor o irmão, desprestigiar o irmão, qualquer coisa que seja para arranhar a reputação dele. Tinha na sua escola, na época que você ia para o grupo escolar, aquele costume de batizar o tênis novo do colega, que chegava com aquele tênis novinho, e que a regra era, tem que pisar com o sapato bem sujo de lama para sujar mesmo. Bom, é um treinamento prévio para esse tipo de comportamento. Dói demais ver que o outro está limpinho, gente. Dói demais. Como é que o meu tênis está sujo, o dele está limpo? É um desaforo, eu tenho que sujar. E as pessoas se sentem no direito de fazer isso, né? Então, esse é o objetivo da provocação. E isso é feito de maneira irritante. Quanto mais o outro ficar incomodado, melhor se sente o desafiador. Você viu só? Consegui desestabilizar. Ele não é isso tudo. Ficou irritadinho. E aí então você julga ter conseguido o que queria. E aí então vem o resultado. Aquilo afasta a pessoa de você. Ela não quer compartilhar a alegria dela com alguém que vai colocar tanto defeito. Isso gera divisão, gera adoecimento na comunhão. Então, o efeito disso é dividir e desanimar as pessoas. A pessoa não tem nem vontade mais de vir contar uma bênção, de compartilhar com você uma coisa boa que aconteceu. Você vai colocar defeito? Você vai ficar enxergando problemas? Então, ela nem te conta mais, ela se afasta. E esse é o problema da provocação. Bom, nós dissemos na semana retrasada, quando estudamos o mandamento da inveja, que quando uma coisa é proibida,
o contrário do que é proibido é ordenado. Então, se está dizendo não corra, a ordem é ande devagar. Se está dizendo não durma, a ordem é fique acordado. E se está dizendo não provoque, qual seria a ordem contrária? Bom, o Catecismo Maior de Westminster, então, vai nos lembrar, onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. Bom, e onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Aqui no mandamento não provocar uns aos outros, nós temos um pecado sendo proibido. Não provoque. Qual é, então, o mandamento que está sendo ordenado quando Deus diz para você não provocar? A colinha está ali, né? Encoraja. Encoraja. Incentiva. Coloca o outro para cima e não para baixo. Levanta ao invés de derrubar. Essa, então, é a ordem. E foi por isso que nós lemos na liturgia o texto de Hebreus, capítulo 10, que fala sobre nos estimularmos ao amor e às boas obras. E sabe o que é curioso? A palavra para estimular aqui tem a ver com a mesma palavra para brigar ou para irritar, ou para causar desavença, ou para impertigar o outro. E na língua grega é legal isso. No português também funciona, mas a gente não está acostumado. Veja, vou falar assim, fulano me provocou no trânsito, me deu uma fechada. Essa provocação foi boa ou foi ruim? Ruim. Mas e se o professor chega para o aluno e fala assim, você está indo muito bem nas suas pesquisas, e eu tenho certeza que você conseguiria descobrir muito mais coisas, e eu quero te provocar aqui um pouquinho. Ele está falando de uma provocação boa ou ruim? Boa. Provocar também pode ser coisa boa no português. E no grego é assim também. Então, quando está lá em Hebreus, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, é literalmente para provocar, sabe? É o paroxismo, a palavra, que é incitar, mas também pode ser irritar. Eu vou irritar você até você fazer o que é certo. É uma ideia assim de realmente ser insistente, sabe? De ser incisivo. Estimula, insiste com o seu irmão para ele fazer uma coisa boa. Então é uma ação intensa e não é uma coisa passiva. Não é assim, faz aí uma coisa boa, vai, e depois vai embora. Não. É o contrário. Eu vou ficar aqui no teu pé até você começar a fazer o que é bom. Porque eu acredito em você, eu amo você, eu não vou desistir de você. É assim que a gente faz com os nossos filhos e com quem a gente realmente ama. Com quem a gente não ama tanto, a gente fala, falei uma vez, tá bom já. Mas não é isso que a Bíblia está mandando. A Bíblia está mandando a gente ser insistente, irritantemente insistente, até o outro fazer o que precisa para o bem dele. Isso é estimular. É o contrário de provocar. É uma atitude intencional, perseverante, de buscar o bem do outro. Então, é uma pedra no sapato que te empurra para fora do egoísmo e te leva a amar na prática. Então, agora precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, temos exemplos positivos na Bíblia. Um deles foi o Barnabé. Barnabé viaja com o apóstolo Paulo e quando ele chega em Antioquia, ele agora exorta a todos que permaneçam no Senhor. Já pensou que legal? Coisa boa chegar alguém e falar, vamos lá pessoal, é isso aí, estamos aqui. Como é bom ter gente animada no nosso meio, né? Como é bom ter gente que está nos encorajando a fazer o que precisa. Tem gente que quer que a gente vá para frente. Tem gente que diz assim, eu acredito em você, vai lá, estuda, você vai conseguir, se esforça, estou aqui, que apoio você precisa? Isso é encorajar. É muito diferente de provocar, né, o seu irmão. Barnabé é um exemplo muito positivo. Mas claramente, quem é o nosso exemplo supremo disso? É o Senhor Jesus. Quem foi que deu uma das derrapadas mais feias da história da igreja? Um cara bem arrogante que falou assim, essa galera tudo aqui pode te negar, mestre. Comigo aqui só pode contar que, estamos juntos. Sabe de nada, inocente, né? Naquela mesma noite ele vai negar a Jesus 3 vezes. E aí ele sai para chorar. E chora desesperadamente, pesadamente. E você consegue sentir a tensão no ar? Pedro nega Jesus e foge, e Jesus vai para a cruz e morre. Você já conheceu alguém cujas últimas palavras para com um ente querido foram palavras amargas e a pessoa morreu? E a pessoa fica lembrando, por que eu fui falar aquilo para ele, não tive tempo de consertar? Não é um negócio pesado de se carregar? Agora imagina Pedro carregando isso sobre Jesus. Eu falei para Jesus que eu não ia negá-lo. E neguei, foi
3 vezes logo de cara. Foi feio o negócio. Na última, ainda saí praguejando com a mulher que estava insistindo comigo. Quase que eu dou um aplauso na orelha dela. E o mestre só olhou para mim, eu senti ali, falei, errei. E não teve tempo de consertar mais. Aí aparece Jesus. Jesus não fala nada. O Pedro fala menos ainda. Jesus não chega e fala assim, então, Pedro, cadê o garganta aí? O que você ia fazer mesmo? Não, Jesus não fala nada disso. Ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Porque o Pedro tinha falado isso, né, mestre? Eu te amo mais que todo mundo. Agora ele pergunta, Pedro, você me ama? O Pedro agora já está mais, né, consciente de que ele não pode se vangloriar tanto. Mestre, senhor, eu te amo, mestre. Mas ele é até modesto ali. E Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o amava. Por quê? Porque Pedro negou 3 vezes. E Jesus quer dar a ele a chance de consertar no mesmo número de vezes a besteira que ele fez. E nas 3 vezes ele fala, Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas. Você vai trabalhar para mim, Pedro. Porque eu não joguei você na lata do lixo, não, cara. E aí, então, o que é curioso é que Jesus ainda termina essa conversa dizendo assim, Pedro, quando você era mais menino, você fazia o que você queria, mas logo, logo vai chegar uma hora que você vai ter que fazer o que você não quer. E com isso, João vai nos explicar que Jesus estava adiantando com qual tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Isso pode nos parecer uma coisa ruim, mas se o nosso cristianismo for saudável mesmo, nós vamos imaginar qual foi a glória que Pedro recebeu. Ele recebeu o privilégio de morrer crucificado por amor a Cristo. Nós aqui hoje estamos vivendo um cristianismo muito gourmetzinho, em que a gente acha que o privilégio de viver para Cristo é ter uma boa casa, uma boa família, filhos bem educados, uma escola bem legal e num país de liberdade para ir para a igreja. Mas a glória que Pedro recebe é extraordinária. Então, Jesus fala assim, Pedro, você não só está perdoado, como eu vou te dar o privilégio de morrer por mim, crucificado. Isso é que é encorajar. E é dizer, siga-me e venha, Pedro, porque eu não joguei você fora. É o exemplo supremo do nosso mestre. Bom, esse é o caminho da influência positiva, de nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. E a raiz disso vem do nosso amor. Um amor abnegado. O foco não está em mim e nem no meu orgulho, o foco está no outro. Eu quero exercitar amor. O amor do exortador é que é exercitado no encorajamento. Qual é o objetivo? Consolar, encorajar, edificar, estimular, aperfeiçoar. Você pode colocar muitas palavras aí, mas são objetivos bons. E como é que eu vou fazer isso? Não é de modo irritante, mas é de modo gentil. Eu vou elogiar publicamente, eu vou demonstrar vulnerabilidade, vou dizer assim, preciso de você, sem você não vai ser do mesmo jeito, sem você não vai ficar tão bom, vem comigo, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, meu irmão, vamos fazer juntos. E aí você vai fazer isso de maneira gentil, não de modo irritante. E qual vai ser o resultado? O resultado vai ser crescimento, vai ser unidade, vai ser maturidade no corpo de Cristo. As pessoas estarão mais unidas, elas vão estar edificadas, elas vão melhorar, elas vão crescer ao invés de diminuir, elas vão se apresentar ao invés de se esconder, elas vão se aproximar ao invés de se afastar. E é isso que nós somos chamados a fazer uns pelos outros. Então eu quero perguntar para você, qual destas colunas define a sua presença na igreja presbiteriana no Jardim Sul? Talvez você fale assim, não, eu não estou cutucando ninguém, mas também não está encorajando? Qual foi a pessoa que não estava querendo fazer alguma coisa e que depois você chegou lá e falou assim, não, vai sim, você consegue. Que isso? Se Deus te deu tantas coisas e a pessoa começou a fazer, errou aqui, errou ali, você falou, não liga não, é assim mesmo, acontece, estou junto, acredito em você. Quem foi que você encorajou? Que não estava fazendo algo, mas que agora, por causa da sua influência, está. É isso que nós somos chamados a fazer. É isso que nós devemos praticar. É o contrário de provocar. Quem foi a última pessoa a quem você dirigiu um elogio gentil? Olha, isso aqui está muito bom. Né? Esse lanchinho que você preparou para nós aqui, ó, uma beleza.
Olha, o seu serviço não passou despercebido. Eu vi que você chegou mais cedo. Eu vi que você se esforçou. Glória a Deus, irmão. Continua assim. Nós temos que ter essa cultura, meus queridos irmãos. Porque isso é encorajar uns aos outros. Então, o convite de hoje é para mim e para você. Para a gente olhar para o coração. Se eu não estou encorajando, se eu não estou falando nada, ou se eu estou criticando e agindo especificamente com essa postura crítica, o que é que está dentro do meu coração? Eu estou preocupado com a minha pessoa, a minha reputação, a minha fama, ou com a comunhão do corpo de Cristo? A igreja não é um lugar para a gente competir, meus irmãos. É um hospital para a gente cuidar uns dos outros, é um campo de treinamento em amor. É um lugar onde Deus nos chama para viver uns aos outros intencional. Então, nós não estamos aqui tratando de uma comunidade de pessoas que se reuniu por causa de desejos e apetites comuns, gente que quer influenciar e controlar o outro para se dar bem ou para atingir uma meta carnal, que busca uma afinidade rasteira, uma fusão emocional baseada apenas em interesses humanos comuns. Não. Nós temos uma comunhão espiritual que é movida pela verdade de Cristo e que deve nos dirigir a servir o nosso irmão em liberdade. Nós deveremos nos esforçar para trabalhar pela união de pessoas que não andariam naturalmente juntas porque são muito diferentes. Mas a gente vai se encorajar para que isso aconteça. E sabe qual é o resultado disso? O resultado é que as pessoas vão olhar e dizer assim: uau, você foi tão criticado em outros lugares, por que você gosta tanto da igreja? Porque as pessoas acreditam em mim lá, porque elas me encorajam, porque mesmo quando o que eu faço não sai perfeito, elas continuam me incentivando a ser melhor, elas me estimulam. Lá as pessoas realmente se importam comigo, tem espaço para mim. E alguém vai olhar e dizer assim: que lugar é esse? O que acontece com esse lugar? Qual é o segredo para as pessoas te tratarem tão bem? E aí você vai ter chance de dizer: é Cristo, é Ele. Ele tratou bem um indigno chamado Pedro e chamou Pedro para servi-lo. E eu também sou indigno e Cristo me trouxe e está me encorajando e está fazendo isso através dos meus irmãos. Lá tem vaga para mais um, você não quer vir comigo? Então é assim que nós vamos obter um testemunho. Moral da história, meu irmão, minha irmã: deixe de competir, deixe de pensar em você, deixe de provocar e comece a edificar. Quem é que você pode elogiar hoje? A quem você pode agradecer? Quem é que está precisando de um empurrão seu para trabalhar um pouco mais, para acreditar mais, para abraçar um projeto que você sabe que pode ser feito? A quem você pode dirigir palavras encorajadoras? Que esse seja o nosso objetivo e a nossa resposta de fé ao que nós acabamos de ouvir da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então, meus irmãos, nos preparar para sentar na mesa de Jesus, para expressar comunhão. Nós vamos encorajar uns aos outros e vamos comer junto. Você gostaria de chamar para comer com você alguém que só fica pondo defeito nas suas coisas? Então, Deus está nos chamando para comer na mesa dele, Ele está nos pedindo para nos encorajarmos e nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós vamos então, cantando a música Vinho e Pão, nos preparar para a ceia.
Podemos nos sentar, meus irmãos. Nós agora então celebraremos esta comunhão. Uma comunhão que deve ser motivo de festa, de celebração, porque estamos reunidos de maneira sobrenatural, numa comunidade que existe para proclamar a glória de Cristo, numa comunidade onde pessoas diferentes, com opiniões diferentes, se sentam em torno de uma única e mesma mesa, e onde elas procuram viver em harmonia tal que encorajam umas às outras. E assim, meus irmãos, que nós vamos nos lembrar que o nosso Senhor Jesus entregou a si mesmo por nós. Nós vamos agora comer do pão e beber do cálice. O pão simboliza o seu corpo, que foi pregado na cruz em nosso lugar. O cálice simboliza o seu sangue vertido por nós. Estes elementos não vão assumir uma nova natureza, mas serão usados neste ato de maneira espiritual e santa para simbolizar uma graça real que nos alcançará. Da mesma forma que o pão e o cálice vão alimentar o nosso corpo, o nosso Senhor Jesus, que está presente neste ato, neste celebrar, como acabamos de cantar, também se fará o alimento da nossa alma. E nós vamos agora orar, consagrando ao Senhor estes elementos. Se você vai participar conosco, se você é membro de uma igreja evangélica, está em plena comunhão com esta igreja, tem o hábito de participar da ceia lá, você é convidado a participar conosco. Se este não é o seu caso, nós recomendamos que você não participe, porque você não estará recebendo benefício algum. Pelo contrário, estará comendo e bebendo juízo para si mesmo. Mas se você vai participar conosco, na medida em que nossos irmãos presbíteros passarem com a bandeja do pão, por favor, se coloque em pé, sirva-se, assente-se em oração, fazendo aquele exame que a Escritura requer, e quando todos terminarmos de sermos servidos, nós vamos ao comando do pastor comer juntos. Enquanto isso, pergunte a si mesmo: Senhor, como eu posso colaborar para que o teu nome seja glorificado na Igreja Presbiteriana no Jardim Sul? Quem eu devo encorajar? O que o meu coração está revelando através das minhas palavras? Eu estou soberbo? Eu estou cheio de vanglória? Minhas palavras têm sido provocativas? Pese isso em oração diante do Senhor, confesse o seu pecado se ele houver, peça a graça do Senhor, que ele transforme o seu coração, e peça por nossa igreja para que sigamos glorificando ao Senhor neste ato. Na noite que foi traído, nosso Senhor Jesus tomou um pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Vamos orar. Pai Celestial, nós agora neste ato separamos estes elementos para o seu uso especial, onde celebramos agora a ceia do Senhor conforme nos foi ordenado. Que ao nos assentarmos em torno desta mesa, nos lembremos de maneira especial que somos uma família da fé, reunida sobrenaturalmente nos laços da cruz. E assim, ó Deus, nos esforcemos por andar não na carne, mas produzindo o fruto do Espírito, de maneira que não nos provoquemos uns aos outros, mas nos estimulemos ao amor e às boas obras. Ó Deus, que este ato simbólico de união que o Senhor mesmo nos ordenou seja real entre nós e seja a expressão de uma verdade espiritual que estamos praticando aqui para anunciar a todos que somos teus discípulos, porque temos amor uns pelos outros. Socorre-nos assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Se alguém foi involuntariamente esquecido da distribuição do pão e deseja participar, por favor, avise-nos erguendo uma das mãos agora para que seja servido. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Comamos do pão, meus irmãos. Depois de haver ceado naquela noite com seus discípulos, nosso Senhor Jesus tomou um cálice de vinho e o deu a eles, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Todos aqueles que participaram do pão também são agora igualmente convidados a participar do cálice, do mesmo modo. Quando os nossos irmãos presbíteros estiverem se aproximando com a bandeja, por favor, fique em pé, sirva-se do cálice, assente-se em oração e autoexame e aguarde com o cálice em mãos para que, depois que todos formos servidos, possamos tomar juntos ao comando do pastor. Se mais algum irmão deseja participar e não foi servido, por favor, avise-nos agora erguendo uma das mãos para que seja atendido.
Disse o Senhor Jesus: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Bebamos do cálice, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé, meus queridos, e orar, encerrando o culto desta noite. Ó Deus, nós iniciamos o culto desta noite lendo sobre ovelhas que pisavam o pasto das outras, que turvavam as águas das demais. E aprendemos que o teu cuidado pastoral olha para estas coisas e que o Senhor busca as ovelhas que estão sendo injustiçadas, porque o Senhor se preocupa com a saúde do rebanho. Ó Deus, nós te pedimos que entre nós não haja esse tipo de conduta, mas que nos importemos sinceramente, fervorosamente, com o bem dos nossos irmãos, com a honra deles e com o progresso deles. Nós lemos a respeito do amor que não se ufana, que não se ensoberbece, e pedimos que o Senhor afaste o orgulho do nosso coração e nos ensine a amar, e que nós possamos, ó Deus, te glorificar numa cultura de cuidado, numa cultura de valorização de relacionamentos e de proteção do corpo. Ó Deus, também lemos na Tua Palavra sobre o nosso dever de nos estimularmos ao amor e às boas obras, e aprendemos sobre isso nesta noite. E pedimos que o Senhor nos encoraje para que possamos de fato servir ao Senhor e honrar ao Senhor, estimulando os nossos irmãos a te servirem cada vez mais. Que haja muitos outros Barnabés entre nós, mas acima de tudo, como cantamos também, pequenos Cristos, que encorajam, que perdoam, que incentivam, que, ó Deus, provocam para o bem e estimulam as coisas do Senhor. Que esta seja uma igreja conhecida, Senhor, como composta de verdadeiros discípulos, porque amamos ao Senhor, amamos a Tua Palavra, mas também amamos aos nossos irmãos. Guarda-nos assim, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos nos assentar e acompanhar o pós-lúdio em atitude de oração.